pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é aquele vídeo que eu sei que vocês amam conferir, porque vocês pegam várias dicas super preciosas. Afinal de contas, chegaram vários livros incríveis nas últimas semanas, porque esse aqui é o quadro Novos na Estante, em que eu mostro para vocês, recebidos aqui de editoras e também recebidos diretamente do meu cartão de crédito. No último vídeo que eu fiz, vou deixar linkado aqui nos cards e também a playlist aí de Novos na Estante que eu falei sobre que eu estava acumulando aí de forma a fazer um vídeo bimestral. Eu resolvi fazer um com menos tempo da última vez que eu fiz, tá? Como eu falei pra vocês, que para não juntar tanta quantidade e o vídeo não ficar tão extenso. Então, os livros que eu mostrei no último vídeo foram de junho e julho. E aí agora eu tô mostrando de agosto e do início de setembro. Na verdade, os de setembro que eu vou mostrar para vocês são referentes a clubes de leitura, tanto do Clube Vitorianos e do Clube Literatura Clássica, que vocês sabem que eu amo falar sobre esses clubes aqui com vocês. Eu sei que vocês gostam de saber mais detalhes. E eu achei bacana já trazer o de setembro, porque se vocês olharem aqui direitinho e tiverem interesse, vocês ainda conseguem adquirir por meio da assinatura e também porque eu tenho um cupom de desconto. Na verdade, eu tenho um cupom de desconto tanto do Clube Literatura Clássica e eu tenho um cupom agora do Clube Vitorianos, mas é por tempo limitado. Então, acho que foi por isso mesmo que eu quis falar isso com vocês. Vários de vocês me pediram muito quando eu falei da coleção do Clube Vitorianos, quando eu fiz um vídeo mostrando esses livros aqui. E tem um vídeo bem completo aqui no canal, já vou deixar linkado aqui nos cards para depois vocês conferirem, quem não sabe do que eu estou falando, mas muitos de vocês voltam e me perguntam se não tem um cupom, então esse é o seu momento, ainda mais que eu mostrar para vocês o livro do mês. Então eu vou falar do de agosto, mas também vou mostrar o de setembro para vocês conferirem, então vão assistir no vídeo até o final, tá? E eu também tô contente aqui, porque no caso aqui só tem uma compra aqui, então só tem um recibo do meu cartão de crédito, então o resto foi tudo realmente recebidos. Então muito obrigada a todos que me enviaram, editoras, enfim, muito obrigada por confiarem no meu trabalho. Lembrando sempre que tudo que eu citar aqui tem links aqui no box Chumaçol e tem alguns casos em que eu tenho cupons de desconto, como eu falei pra vocês, tem tudo explicado aqui no box Chumaçol, então vale sempre vocês checarem aqui todos os cupons que eu tenho para editoras, enfim, tem várias dicas aqui bem bacanas para vocês ficarem atentos, tá? E conforme eu for assistindo o vídeo, se vocês já leram, têm interesse em ler esses títulos aqui que forem mostrar para vocês, já leram alguma outra obra desses escritores que eu vou citar, vocês vão comentando aqui comigo. Eu adoro trocar dicas com vocês, porque assim como vocês pegam dicas comigo por meio desse vídeo, eu pego várias dicas muito maravilhosas com vocês aqui nos comentários. Vários livros eu já li por comentários de vocês, que vocês falaram pra mim que era melhor pra furar a fila, pra ler antes de outro livro, que se eu não conhecia a obra tal, enfim, eu já peguei dicas preciosas com vocês e muito obrigada a todos que compartilham isso comigo, tá bom? Então, bora lá conversar pra não ficar tão longo, né, que a ideia é diminuir o espaço, né, fazer a cada mês, né, então não bimestralmente como eu vinha fazendo, vai depender realmente da quantidade que chegar por aqui. Aí vai ser bimestral ou mensal, enfim. Mas para não ficar tão longo, então, enfim, vocês entenderam, né? Então, bora começar com os recebidos, então, do Grupo Sedete. O Grupo Sedete tem vários selos nele, então, tem uma que eu gosto muito de acompanhar o trabalho, que é a editora Sétimo Selo. Aqui no canal eu já falei de Covardes, que foi uma das melhores leituras desse ano e com certeza um dos favoritos da vida. Tem também uma leitura que eu comecei a fazer, e falar em Covardes tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tá? E eu comecei a fazer a leitura de Ben-Hur, eu cheguei a ler uns 10% do livro, mas como eu tava com outras leituras em andamento, eu acabei não dando conta de continuar. E aí agora eu vou retomar a leitura. Então, nesse mesmo esquema de Covardes e de Ben-Hur, que são dois grandes clássicos épicos aí, cristão, tem um outro livro aqui, bem nesse estilo épico cristão, mas é mais contemporâneo nesse caso, e estava esgotado há um tempo, que é aqui o Manto de Cristo, do Lloyd Douglas. Inclusive, eu falei sobre o meu desejo de ter esse livro em um vídeo que eu faço aí do quadro Lançamentos Desejados, e aí eu falei desse livro aqui, e eu fiquei bem contente que era uma republicação, no caso, era um livro que já estava esgotado no mercado, e aí eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver do que eu tô lendo e tal, e eu quero muito conseguir fazer essa leitura esse ano, justamente que fica bem interessante pegar a questão de 3 livros com a questão muito voltada para a fé, da transformação dessas pessoas,
Então, algum acontecimento que vai fazer elas se transformarem. Então, é muito interessante acompanhar isso. Quo Vadis é muito incrível nesse ponto. E aí depois eu venho falar desses 3 livros com vocês e de outras obras nessa temática. Então, por isso eu acabei pedindo esse livro aqui ao grupo Sedete e eles me enviaram. E aí, olha aqui, ó. Após participar da crucificação e ganhar o manto de Cristo em um jogo de dados, Marcelo Galli, um jovem tribuno romano, tem sua vida profundamente transformada. Consumido pela culpa e atormentado por pesadelos, após vestir a túnica que havia disputado, Marcelo parte em uma jornada espiritual pela Terra Santa, acompanhado de seu escravo Demétrio, este já tocado pela mensagem da salvação. Entre Roma e Jerusalém, Marcelo busca a verdade sobre o Nazareno e nesse percurso encontra a própria redenção. Publicado em 1942, O Manto de Cristo tornou-se um clássico moderno, uma história atemporal de fé, aventura e descoberta interior, ambientado no encontro de 2 mundos, o Império Romano e a nascente fé cristã. Então, realmente, Quo Vadis é muito isso, é muito legal de acompanhar a queda de Roma, a questão da perseguição, de você ver você fica muito tocado com as cenas, é muito nítido, é muito bem escrito, e eu tô bem animada realmente para fazer essa leitura. E também, pesquisando sobre, Quo Vadis eu sabia que tem uma adaptação super famosa, Ben-Hur também, e esse livro também tem uma adaptação super famosa. Então, quando eu tiver tempo, depois da leitura desse, eu vou assistir as 3 adaptações, que também fica um bônus aí para falar com vocês. Então, por dentro, o padrão é sempre da Sétimo Selo mesmo e do Grupo Sedete, tá? Lembrando que eu tenho desconto tanto na loja da Sétimo Selo, quanto também nas lojas que tem do Grupo Sedete mesmo, as editoras, tá bom? E, às vezes, comprando pelo próprio site da editora está mais em conta que na Amazon. Então, fiquem de olho nisso, tá? Outra aqui que eu solicitei para eles, esse aqui, na verdade, eu tinha visto esse título, fiquei interessada, e aí eu descobri que a Texugo, a editora Texugo, é parte do grupo da Sedete, e aí eu consegui fazer essa solicitação, que eu também falei com vocês em lançamentos desejados, né? Eu catando ali lançamentos interessantes para conversar com vocês, para aquele quadro. Aí eu achei interessante e fiquei feliz. Aí eu falei, então eu vou solicitar porque eu posso solicitar esse livro. Então, olha aqui, nós temos Rebeca do Vale do Sol, de Kate Douglas Wiggin. E olha que capinha lindinha, muito fofinha, né? E tem uma temática aqui que eu já vou falar com vocês, mas tudo muito bom para ou agora outubro, né? Então é mês de trazer indicações para vocês de uma literatura infanto-juvenil, talvez de alguma forma assim, ou talvez deixar esse livro para ler no final do ano, uma leitura mais tranquila e tal. Então é uma ótima pedida também. Olha aqui, ó. Na pequena fazenda onde cresceu, Rebecca Randall sempre viveu cercada de desafios, mas nada poderia prepará-la para a nova vida em Riverboro. Enviada para morar com suas tias, a sonhadora e espirituosa menina precisa se adaptar ao mundo repleto de regras, onde sua imaginação parece não ter espaço. Então, esse aqui é um livro que eu já tinha, como eu falei naquele vídeo, é um livro perfeito para quem gosta de livros como Anne de Green Gables, Poliana, a Mulherzinhas, para quem gosta de livros como Jardim Secreto, A Princesinha, e também nesse estilo mesmo. Então eu tô bem contente, assim, bem empolgada para fazer essa leitura, que eu estava até pesquisando, tem edições bem antigas no mercado, então também estava fora de publicação. Então, uma leitura que eu quero fazer ainda esse ano também. Agora aqui eu vou falar com vocês do grupo da Companhia das Letras. Eles me enviaram uns livros bem interessantes aqui, porque são, assim, títulos bem variados, tá? Então vocês vão ver que tem clássico e literatura contemporânea, tem Stephen King aqui, não ficção, então assim, um pouquinho de tudo aqui, tá? Primeiramente eu vou falar com vocês do selo da Penguin, que é esse aqui, Romances Campestres, da George Sand. Lembrando que George Sand é um pseudônimo, e eu conheci a questão da figura da George Sand por um meio de um livro que eu recebi da editora Unesp. E aí tem falando ali da vida, da obra dela, e aí fui pesquisar e também vi que o Clube de Literatura Clássica possui uma obra dela, que é a Pequena Fadete. Inclusive aqui, nessa obra Romance Campestre, nós temos 3 romances da George Sand. Então temos O Pântano do Diabo, que eu sei que na literatura clássica, a Pequena Fadete, o que vem junto, né, o meio que brinde e tal, o que acompanha ali, na verdade, o livro, o livreto é o Chakra do Diabo, alguma coisa assim, que talvez não, é o Pântano do Diabo, né? Então,
Mas eu fiquei bastante interessada nessa edição aqui, porque vem tudo junto, e também tem outro romance dela aqui, e também tem a introdução, enfim. Olha aqui, ó. George Sand, uma das figuras femininas mais destacadas do século XIX no cenário literário. Sua postura questionadora dos gêneros revela uma autora politicamente engajada, o que se nota também nos seus romances campestres. Próximo dos camponeses, socialista por vocação, Sand retrata território rural francês com olhar aguçado. Os 3 romances aqui compilados foram publicados como folhetins em um intervalo curto de tempo. O Pântano do Diabo, em 1846, O Campesino, em 1847 e Fadete, em 1848. Nas obras entra em contraste um elogio do campo e as agruras que os camponeses viviam durante uma época de transformações sociais severas. Triunfa, acima de tudo, uma defesa encantadora da preservação da natureza e de seus mistérios. E esse livro aqui, eu quase comprei ele em alguma promoção que teve, também eu quase comprei ele na Bienal quando eu tive aqui. Então eu fiz umas comprinhas na Bienal do Rio, eu fiz algumas compras então no stand da Companhia das Letras e tal, e tava com um preço bacana, e eu fiquei tinha acabado de lançar, então tava assim, e tal, ainda bem que eu não comprei, né. Então aqui tem nota introdutória, tá, que eu já dei uma olhada, e deixa eu ver aqui mostrar pra vocês, mas o padrão da Penguin mesmo, então isso aqui é de introdução, bem pouquinho assim, não é nem tanto assim, mas é bem legal de acompanhar e também fazer juntamente ali com o livro, que vai falar muito mais, claro, da George Sand, da Unesp. Então fica aí minha dica pra vocês, tá. Não li ainda, mas já dei uma folheada e tal, acho que fica uma coisa bem bacana. Então é uma escritora que eu quero conhecer, então se vocês já leram alguma obra dessa escritora, me contem aqui pra saber, tá. Mas, eh, eu acho que vai ficar legal fazer essa ordem da leitura aqui, da evolução desses 3 livros. O próximo aqui é uma leitura de não ficção, de uma escritora que eu gosto muito, que eu já li o primeiro volume do diário dela, né, que é a Susan Sontag. Então, eu tenho o segundo volume, mas ainda não li, mas o primeiro volume é muito interessante. A Susan Sontag, para quem não sabe, ela era uma polímata, então ela dominava várias áreas do conhecimento, assim como você quando vai pesquisar algo sobre o Leonardo da Vinci, então você tem, assim, ele para todos os lados possíveis, né. Então, ela falava sobre vários assuntos, e quando você lê o diário dela é muito interessante. Então eu já li alguns outros textos dela aleatórios, alguns ensaios, e eu fiquei bem contente aqui com esse envio, porque estava na Menos Desejados, Diante da Dor dos Outros, e esse livro já estava há mais tempo, inclusive, do que quando teve esse lançamento agora, porque ele era publicado naquela versão da Companhia de Bolso. Vários livros da Susan Sontag ainda são publicados ainda na Companhia de Bolso, mas a Companhia das Letras vem republicando ele nessa edição aqui, nesse novo projeto gráfico. Se eu não me engano, esse é o 3º livro dela que eles trazem nesse projeto gráfico, e estou bem contente. E esse livro eu ainda quero ler esse ano, porque ele é bem curtinho, então dá para intercalar bem aí com as leituras, até porque eu tô sempre com 2, tentando trazer 2, 3 uns 3 em andamento, então uma no Kindle, uma de não ficção em livro físico, mas procuro trazer uma não ficção, às vezes, para equilibrar. Então, eu acho que vai ser uma boa pedida agora para inserir entre as minhas leituras. Então é em torno de 100 páginas. Olha aqui, ó. Imagens da dor e da guerra são hoje apresentadas diariamente pelos meios de comunicação. O que provoca exatamente? Terão perdido o poder de nos chocar? Estamos insensibilizados pelo bombardeio de imagens? Susan Sontag reflete aqui sobre o efeito das imagens de sofrimento em nossas vidas, traçando a evolução dessa iconografia desde as pinturas de Goya de 1746 a 1828, num percurso que passa pelas fotos do campo de concentração nazista e pelas guerras do Vietnã, chegando até as imagens de destruição do World Trade Center no 11 de setembro. Diante da dor dos outros, levanta questões mais do que as respostas. Das reflexões que suscita, contudo, emerge uma certeza. A relevância dessas imagens depende, em última instância, de como nós, espectadores, as encaramos. E a premissa é muito interessante, então são ensaios super curtos, com vários temas aqui, como eu disse para vocês, que é o estilo das publicações das coletâneas da Susan Sontag. Então eu estou bem empolgada para fazer essa leitura aqui. E é um tema muito pertinente, então realmente a gente está sobrecarregado, principalmente quando está no feed do Instagram e tal, quantas notícias, quanto fake news também. Então, talvez com essa questão muito até de fake news bastante na nossa mente, como que a gente está se comportando diante dessas imagens e tal, do que a gente está vendo mesmo. Então, é um livro que eu acho que vai trazer muitas reflexões e muito debate para falar com vocês em vídeo. Outra aqui agora é do Stephen King. Eu amo King.
e esse aqui faz parte, digamos, de um grande esquema de pirâmide literária, como vários livros do King fazem parte, mas esse livro, ele tem uma personagem já que apareceu em outros 5 livros, se eu não me engano, anteriores a esse, tá. Então, aqui a personagem Holly volta nesse livro, e olha aqui, ó. Um homem condenado injustamente por pedofilia é morto a facadas na prisão. A notícia ficaria restrita aos debates sobre injustiça e falso testemunho, se a polícia de Buckeye City não recebesse uma estranha carta dias depois. Acredito que os inocentes devem ser punidos pela morte desnecessária de outro inocente, diz o recado que termina com o anúncio de 14 pessoas que serão assassinadas. A investigadora Izzy assume o cargo, mas sem conseguir decifrar a carta de suas pistas, pede ajuda à sua amiga Holly, uma detetive talentosa com quem trabalhou anteriormente. Holly mergulha na investigação, mas há outra trama em que aos poucos ela irá se enredar. Ao ajudar na segurança de uma ativista ameaçada de morte, a detetive se vê presa em uma perseguição cada vez mais violenta, com uma vítima mais complexa do que imaginava. Stephen King retorna ao mundo investigativo da fascinante personagem Holly para narrar tramas paralelas cheias de mistério e tensão. E mais uma vez se prova mestre não só de terror e de fantasia, mas também da arte de construir thrillers. É até interessante essa última frase aqui, falando da obra aqui do King, porque vários de vocês, quando eu falo alguma coisa do Stephen King, esse ano, inclusive, eu li um livro dele, que é o Trocas Macabras, que eu amei aquele livro. Então, assim, já virou um dos meus favoritos do King. E justamente isso. Tem livro do King que, sim, vai ter o terror, mas eu vejo muito terror do King, não um terror pra dar medo. Se bem que tem algumas cenas ali, né? Mas, assim, é um terror que o que dá medo é porque ele nos choca, porque ele é muito real. É uma coisa que, sabe, ele mexe com o lado nu e cru do ser humano mesmo. Então ele traz esse sentimento em você, então isso assusta muito, né, gente. Como Dolores Claiborne e tal, são livros que eu gosto de trazer indicações para vocês. O King também tem muito essa questão de fantasia nos livros, ele também tem muito do sobrenatural nos livros, como tem em O Iluminado, como tem em Trocas Macabras e tal. E o King também, ele é escritor de suspense, né, de thrillers, né, de romance policial. Então, também tem esse lado do King que é legal de lembrar. Então, dá para você conhecer o King de várias formas possíveis. E essa sinopse aqui eu fiquei bem interessada. Se você já leu esse livro ou conhece mais a obra do King nesse sentido, me comenta aqui se eu posso ler esse livro. Eu acredito que dá para ler esse livro sem ter lido os outros da Holly, tá? Que na verdade é interessante ler os outros antes, para você conhecer mais da personalidade, conhecer mais coisas do tipo. Se bem que às vezes não me choca muito eu pegar algum spoiler, porque eu li Trocas Macabras sem ter lido, por exemplo, Cujo e A Metade Sombria, que são 2 livros que são citados diretamente no livro. Não influencia no em enredo, tá? Mas tem spoiler de coisas que acontecem porque é citado, né? Porque passa na mesma região ali de Castle Rock. Enfim, assuntos para conversarmos sobre King especificamente, né? E, inclusive, está chegando o aniversário do mestre aí, e poderia trazer um vídeo falando sobre isso com vocês, o que vocês acham. Mas enfim, eu quero fazer outra leitura do Stephen King, então, não sei, queria pegar de repente um thriller para ler. Vou ver o que eu faço aí, me deixe aqui nos comentários sugestões, tá bom? E, por fim, a companhia me enviou aqui esse livro aqui na voz dela, da Alba de Céspedes. Alguns de vocês já me indicaram essa escritora aqui nos comentários. Ano passado, num vlog, eu acho que eu mostrei isso. Eu tenho o livro dela, o Caderno Proibido, e eu cheguei a começar a leitura, eu ia começar a leitura, não rolou para fazer ano passado, eu tenho o Caderno Proibido então. E aí, se você já leu Alba de Céspedes, me diz que é melhor ler Caderno Proibido ou ler este aqui, que eu também já vi muitas pessoas falando super bem, mas confesso que Caderno Proibido realmente bombou muito. Então, literatura italiana aqui, tô empolgada para fazer. E aí me conta, olha aqui, ó. Na voz dela narra a vida de Alessandra Cortellani e se despertar sobre o papel que a sociedade lhe reserva como mulher, o de esposa subserviente e calada. Em meio à Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do fascismo e a organização da resistência, a protagonista reivindica sua própria história e rememora a relação conturbada com os pais, a morte trágica da mãe e o ambíguo casamento com o professor antifascista. Obra-prima de Alba de Céspedes, este romance influenciou escritoras como Helena Ferrante e permanece assustadoramente atual a examinar os desejos, as vontades e as ambições femininas até onde se está disposto a ir por libertação. Então, eu achei bem interessante, mas pelo que eu me lembro, eu acho que o Caderno Proibido me chama mais pela maneira que, se eu não me engano, são entradas de tipo um diário e tal. Então,
acredito que me chame mais atenção inicialmente, não sei. Então, se você já tenha lido esse livro, sabe mais indicações aí sobre essa leitura, que me fale aqui nos comentários, mas é uma obra, assim, que eu tenho interesse em ler mais pra frente. Talvez eu tenha interesse em ler mais, o Caderno Proibido primeiro, mas me falem aqui, tá bom? Agora, da editora Fósforo, chegou uma edição tão bonitinha que, assim, maravilhosa. E eu fiquei bem contente porque recentemente eu li Quincas Borba do Machado de Assis. Ainda não tinha lido essa obra dele e fiz a leitura, aproveitando que eu recebi do Clube de Literatura Clássica Quincas Borba e amei. Daqui a pouco eu venho falar com vocês. Enfim, o que eu recebi da editora Fósforo é essa coletânea de contos do Machado de Assis chamada Na Arca. Então, Machado de Assis e os Animais. Então, aqui é uma coletânea de contos e crônicas do Machado de Assis em que tem animais abordados aí na trama. E eu gostei muito. Olha que gracinha, gente, essa edição, a paleta de cores, as imagens. Olha. E coletânea do Machado é sempre boa. Eu já li alguns contos do Machado por meio da coletânea do Medo Imortal da Dark Side. Então são contos voltados para o terror do Machado de Assis. Contos também que existem naquela coleção listrada da Companhia das Letras. Então são contos bem aleatórios assim. Então eu gosto muito de ter essas coletâneas. E essa edição tá tão confortável que eu acho que dá para botar na cabeceira e fazendo as leituras aos poucos. Então, olha aqui para mostrar para vocês. A edição, então, primeiramente eu tenho que mostrar como tá. Gracinha, tá? Eu achei muito bonitinha. Olha. Na arca. E aí tem várias imagens aqui. Aí tem as narrativas, né? Os contos. E aí depois tem algumas crônicas também, tá? Olha. Tá muito bonitinho mesmo. Eu achei muito assim, sabe? Aquela edição gostosinha pra ser feita, pra ser lida e tal. E aí começa aqui a diagramação super confortável, então dá pra ler vários contos aqui do Machado de forma bem bacana, olha. Então eu amei isso aqui, então é legal para trazer uns contos do Machado e juntar por temáticas assim. Inclusive é bom de conversar. No último vídeo do canal, agora eu não lembro que foi um vídeo agora que eu falei do canal que eu queria trazer mais indicações de contos para vocês. Então dessas listas que eu faço de livros que me marcaram e tal, eu queria trazer contos interessantes aqui para indicar para vocês. E alguns de vocês comentaram que gostaram da ideia, então tô para fazer isso. Não sei se eu espero fazer mais a leitura de alguns contos, se bem que eu já tenho uns contos lidos aí que seriam bem interessantes para a gente conversar. Mas gostei bastante desse aqui da editora Fósforo. Agora eu vou falar com vocês de recebidos, então, dos clubes em que eu tenho parceria. E os dois eu tô com cupom de desconto, tá? No Clube Literatura Clássica eu sempre tenho cupom de desconto, tá? Que é o Tagarelices, que dá, lembrando para vocês que dá desconto no plano anual. E também um livro brinde, que é um livro que eu escolhi, né? Então eles me perguntaram qual livro que eu queria e eu indiquei um dos meus favoritos da vida, que é Fernando Pessoa, e a edição do clube é uma das que eu acho mais bonita deles, tá? É assim, lindíssima, Fernando Pessoa na capa. Assim, é um box muito lindo mesmo, tá? Pra quem é fã de literatura portuguesa, do escritor. E é um livro de cabeceira perfeito. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu panfleto demais. E aí, como eu disse pra vocês, eu quis trazer esse vídeo justamente para mostrar pra vocês o livro de setembro. Daqui a pouco eu já mostro, mas pra vocês poderem aproveitar. O de agosto, deixa eu pegar aqui que tô misturando o que veio junto. O de agosto é esse aqui, do Camilo Castelo Branco, Literatura Portuguesa, que é o Amor de Perdição. E nessa edição aqui vieram, então, as duas novelas, tanto Amor de Perdição quanto Amor de Salvação. E olha aqui, que edição linda, tá vendo? Acabamento e tal, muito bonito por dentro. Eu fiz um Reels, tem aqui no canal Reels, tá? Que eu mostrei bem por dentro a edição. Vou tentar aqui mostrar, deixa eu ver se eu consigo uma forma de ir passando aqui as páginas, porque quando eu vou folheando assim, nunca aparece o que eu quero mostrar de como tá caprichado, cheio de notas de rodapé também, tá? Olha, todos os livros do clube, eles têm muitas notas de rodapé, ajuda muito a leitura, então o Conde de Monte Cristo tem muitas notas de rodapé, Quincas Borba também tem muitas notas de rodapé, então, ó. Vou mostrar pra vocês assim. Acho que não sei se vai aparecer algumas imagens, mas tem um Reels aqui, depois se vocês quiserem, eu vou tentar anexar aqui. Aí aqui se começa a segunda, deixa eu ver aqui onde que começa, aqui ó, o Amor de Salvação. Então começa mais ou menos na metade do livro. Aí tem Amor de Salvação, olha.
Tá bem bacana o projeto. Deixa eu ler aqui com vocês a sinopse. Olha, Amor de Perdição é uma das histórias de amor mais marcantes da literatura portuguesa. Vi falar que é o Romeu e Julieta português, tá? Simão e Teresa amam profundamente, mas enfrentam a oposição implacável de suas famílias. O resultado é um caminho de dor, prisão, exílio e uma tragédia final. Camilo Castelo Branco transforma esse enredo em um romance intenso, carregado de emoção e escrita afiada, um dos pontos altos do romantismo em língua portuguesa. Já em Amor de Salvação, funciona como um contraponto direto de Amor de Perdição. Se a história mostra o amor levado ao limite da tragédia, a outra apresenta a possibilidade de recomeço, ainda que marcada por escolhas difíceis. O protagonista se vê entre duas mulheres, dois caminhos, um que ameaça destruí-lo e outro que pode transformá-lo. Ao serem lidas juntas, essas novelas revelam dois extremos do amor, o que consome e o que redime. São retratos emocionais intensos escritos por um ator que viveu na pele os conflitos entre paixão, culpa, desejo e moral. Camilo não apenas escreveu sobre amor, ele sentiu, errou, sofreu com ele e colocou tudo isso no papel. Então, essa aqui é a edição de agosto do clube e junto com ela veio o marcador aqui, colecionável, tá? Ele sempre manda um marcador com o livro, apesar do livro vir com fitilho, e também o postal aqui do escritor. Ver, que eu acho bem legal. Eu quero fazer uma hora uma parede, assim, não sei, algum cenário juntando esses postais. E também, algo que eu gosto muito, que o clube tem colocado muito isso como fosse o brinde ali da caixa e tal, são os livretos. Então, o leitor adora que venha livreto junto, né? Então, por exemplo, Quincas Borba veio o Alienista. Então, eu gosto muito. Flores do Mal, agora eu não lembro qual foi o outro do Baudelaire que veio, mas eu adoro isso que vem. Então, tomara que eles façam sempre cada vez mais isso. E veio então outra novela, né, do Camilo Castelo Branco, que é 12 Casamentos Felizes. Então é molinho, tá vendo? A brochura, mas é bem legal de fazer a leitura. E também tem notas de rodapé, tem bastante cuidado nas edições, tá? Então, diagramação confortável, dá para fazer a leitura de forma bem tranquila, tá? E notas de rodapé que ajuda bastante para compreender, fazer uma imersão maior na leitura. Já o box, então, de setembro, então esse aqui vocês, dependendo do momento que estiverem assistindo, então até o último dia do mês vocês conseguem garantir esse box. E eu fiquei tão contente que eu quero fazer, acho que essa leitura esse ano. Vamos ver, né? A pessoa tá, enfim, já tá no meado de setembro, já tá botando mais livros na fila aí de leituras. Enfim, Almas Mortas de Nikolai Gogol, literatura russa, isso mesmo. E olha que projeto lindíssimo, gente. Eu amei essas cores, eu gostei muito mesmo. Olha isso. Aqui o título, Almas Mortas, fitilho também, tá? E assim, tô apaixonadíssima pela essa edição como um todo. E o que eu gostei mais ainda, vou falar pra vocês, que a tradução é do Irineu Franco Perpétuo. Então, eu li a Ana Karenina na edição da 34 e a tradução é dele e eu gostei muito mesmo, tá? E olha aqui. E eu gravei até um Reels ontem, então vocês vão ver daqui a pouco mais detalhes quando eu postar aqui na aba de Reels aqui do canal. Não sei se vocês ficam de olho aqui, volte ver, eu posto Reels. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais detalhes por dentro aqui. Mas a história é bem interessante, que eu não sabia, né? Eu já tinha ouvido falar desse título de Almas Mortas, mas Almas Mortas, a gente fica assim meio estranho, né? Almas e tal. Mas Almas era o nome dado aos servos dos senhores de terra, na época da Rússia Imperial. Então, o Titkov, ele vai querer comprar essas almas, então ele vai fazer essas negociações. Então, uma crítica aí do Gogol, a corrupção da época e tal, porque essas almas, esses servos, o Estado ele cobrava impostos, né, sobre isso, e inclusive, independente se estivesse vivo ou morto, porque muitos deles ainda constavam nos registros oficiais. Então, o Titikov ele fazia essas negociações e esses documentos ele ia coletando algo sem valor ali para o pessoal da província, mas que poderia dar um status bem interessante aí para ele ali na elite aí da sociedade da capital. Então, eu achei uma história, uma premissa muito legal, tá? É uma obra que eu já tinha interesse em ler do Gogol, mas não por agora, porque eu não tenho essa edição, tem outros livros da literatura russa que eu tenho para fazer a leitura,
Mas sabe aquela história quando você olha no projeto gráfico, uma tradução que eu acho bem bacana do Irineu. Então, assim, fiquei mais empolgada de fazer essa leitura. Não é um livro com, assim, longo, né, de fazer a leitura, né? Então, acho que dá pra fazer, vamos ver. Não sei. Eu não sei, né? Aquela louca aqui querendo já fazer a leitura. É que literatura russa é tão gostoso que, gente, tá maravilhoso mesmo. Enfim, juntamente com isso veio, então, o marcador, tá? Esse aqui. Veio também o postal do Gogol, tá? E o Gogol também é outro motivo de querer ler esse livro, porque quando eu trouxe aqueles vídeos que eu faço de obras indicadas por grandes escritores, como eu falei de... Agora eu não lembro qual foi, acho que foi de Tolstói que eu falei, e outros também. Do Tolstói eu fiz, acho que do Dostoiévski ainda não fiz. Mas o Gogol, ele é muito citado. O Gogol é muito querido, então é um escritor que influenciou tanto o Gogol quanto o Dostoiévski. Então, a pessoa que gosta de literatura russa quer muito ler Gogol, né? Claro. E, juntamente, veio o livreto. Então, o livreto aqui é um inspetor geral, também com tradução do Irineu Franco Perpétuo, tá? Então, traduções inédita aqui, exclusiva para o clube. E aqui é uma peça tragicômica e é uma das peças, acho que mais representada aí da literatura russa, tá? Então, olha aqui por dentro também, bem bacana. Olha, deixa eu mostrar aqui mais detalhes aqui da diagramação. É uma peça de teatro, então bem interessante para fazer a leitura, olha. E eu gosto muito de peça de teatro, como vocês sabem, então eu tô sempre procurando alguma peça e tal. Faz um tempo que eu não leio, acho que esse ano eu não li nenhuma peça, fala nisso. E também eles voltaram a trazer esse folheto aqui, na verdade, que ele é um planner de leitura, então eles têm a meta de colocar o livro do mês, que eu acho bem bacana, né, pra gente não ficar acumulando os livros, colocar aqui o planejamento para você conseguir ler a obra em um mês, tá? Então, mostrando aqui que é possível você se organizando, lendo um pouquinho a cada dia, você consegue fazer essa leitura aqui. Então, esse aqui é o combo aí do mês de setembro, que você, dependendo de como estiver assistindo esse vídeo, você consegue assinar e garantir esta edição, tá? Com o meu cupom você ainda ganha mais desconto, enfim, mais brindes, enfim, tá? Agora eu vou falar do Clube Vitorianos, que eu sei que vocês gostam também bastante, que eu, como falei pra vocês, quando eu mostro por aqui no canal, tem vídeo falando mostrando vários conceitos aqui mostrando livros por dentro que eu tenho da editora, enfim, que são esses aqui que aparecem aqui na estante não, aqui na mesinha, né, que eu coloco aqui para dar um charme mais e tal. E o livro do mês de agosto foi um que, gente, eu não sabia. Olha, Valperga, da Mary Shelley. Isso mesmo, a escritora de Frankenstein. Não escreveu só Frankenstein. Frankenstein ainda não li. Eu quero muito ler agora em outubro. Tá separado para fazer essa leitura em outubro. Então, o livro que eu devo fazer, eu devo muito essa leitura ainda, né? Aquelas dívidas que a gente tem, né? De fazer, ai, nossa, é um clássico gótico, assim, do terror e tal. E eu gosto muito do gênero. Eu falei, como eu não li esse livro ainda? E tá lá separado para fazer essa leitura. E a editora traz isso aqui, gente. Primeiramente, que edição linda. Vou mostrar aqui pra vocês a lombada, que a lombada do Vitorianos é uma coisa magnífica, né? E eu não sabia da Mary Shelley, assim, sei lá, acho que Frankenstein, sempre falava Frankenstein, Frankenstein. Pra mim é o caso daquela escritora que só escreveu uma obra e ficou famosa e tal, enfim. Olha isso. Olha aqui por dentro, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, diagramação super confortável. Tá. Tem sempre uma introdução aqui, ó, aqui é a numeração, tá, que vem, que sempre todo mundo quer saber, ai, qual é o seu número que você vê da sua edição e tal. E aqui, olha, como que fala, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, a introdução, aqui tem o tradutor, tem a introdução do livro, tá, pra quem quer saber mais detalhes, e faz uma contextualização bem bacana, tá? Fica bem interessante mesmo. São várias páginas com material escrito pela própria Shirley.
E aí começa a história, mas está simplesmente maravilhoso aqui, ó. Embarque numa viagem arrebatadora ao coração da Itália medieval, onde cavernas enevoadas e castelos ancestrais guardam segredos tão antigos quanto as montanhas que o circundam. Em Valperga, você atravessará os Alpes e os Apeninos, explorará a fortaleza na Toscana, caminhará pelas ruas de Pisa e Florença e se perderá em paisagens pitorescas, onde a natureza selvagem parece sussurrar lendas esquecidas. Cada castelo, cada vale verdejante e cada pedra milenar convida o leitor a mergulhar num mundo gótico de beleza e mistério. No centro dessa trama pulsa um triângulo de paixões impossíveis. Castrucho, herdeiro orgulhoso e impetuoso de um clã gibelino, vê seu coração consumido por Eutanásia, a condessa de Valperga, cuja família guelfa faz dela sua inimiga por nascimento. Ela retribui seu ardor, até que a fúria da guerra e os atos de violência de Castrúcio abalam o laço que os unia. Ao lado deles, a comovente Beatriz revela-se figura de luz na escuridão de conflitos sangrentos, oferecendo ao leitor uma maneira distinta de torcer por redenção e amor. Movida pela rivalidade secular entre o Papa e o Sacro Império Romano, essa história ganha contornos de Romeu e Julieta, mais temperados pelo rigoroso código de honra e pelas intrigas políticas do século XIV. Prepare-se para se comover com embates épicos, tramas de poder e o amor que desafia gerações. Valperga não é apenas um romance histórico, é um convite a sentir em cada página o pulsar de uma Itália antiga, onde o destino, desejo e vingança se entrelaçam no épico e inesquecível. Eu não mostrei aqui a contracapa para vocês, mas ele passa essa ideia mesmo nessa capa aqui de Romeu e Julieta mesmo, alguma coisa, né? Não sei, mas esse aqui é o livro. E eu não sei como tá o estoque, mas se você assinar o plano anual, você consegue ter acesso à lojinha do clube e fazer essas compras aqui, tá? Comprar as edições antigas. Algumas estão esgotadas, tá? Então vem card, marcadores, tá? E também uma cartinha da editora. Peraí, tá ao contrário, da editora, tá bom? E juntamente, tô louca. E o livro de setembro, então, é Amélia, do Enfield, o mesmo escritor de Tom Jones e de Judith Andrews. Agora esqueci o nome do livro. Acho que é isso. Então, aqui nós temos essa obra aqui. Olha que coisa lindíssima aqui, vou mostrar pra vocês, tá? O trabalho aqui também, eu achei. Eles conseguem escolher as cores lindíssimas, cada vez mais bonita que a outra, e já não sei mais qual é a edição mais bonita, a capa, os detalhes, olha isso. Tá? Magnífico, tá um deslumbre mesmo, a numeração, tá? Aqui por dentro, mesmo jeito, tá? Mesmo padrão. Olha. E olha aqui, ó. Publicado em 1751, Amélia é o último e mais maduro romance de Field, autor consagrado por obras como Tom Jones. Aqui, Field abandona o tom picaresco de seus trabalhos anteriores para reconstruir um drama profundamente humano, que mergulha nas alegrias e dores do casamento, nos dilemas da honra e nas provocações da virtude. Amélia, a heroína, que dá nome à obra, é uma jovem esposa dotada de rara beleza moral e inabalável lealdade. Ao lado do marido, o capitão William Booth, nobre de espírito, mas propenso ao erro, ela enfrenta as dificuldades financeiras, a injustiça social e as tentações que ameaçam a solidez de seu lar. Com notável sensibilidade psicológica, Field retrata o cotidiano de um casal que luta para manter o amor vivo em meio às provações da vida real. Romântico, comovente e surpreendentemente moderno em sua crítica à hipocrisia social e os papéis de gênero. Amélia, uma joia da literatura inglesa do século XVIII. Um retrato vívido de uma mulher resiliente e de um amor que sobrevive à queda, à dúvida e à desesperança para renascer com ainda mais força. O foco aqui nesse livro, ele vai falar não de um casal que está passando por provações até se juntar. Eles já são casados, então vai focar muito a questão do casamento. Então esse aqui é o foco maior do livro. Então essa aqui é a obra de setembro do clube. Então, para quem é fã já do escritor, tem interesse em obras do escritor, né, do Enfield, fica aí a dica para vocês aproveitarem. E o que eu falei para vocês é que eu tenho um cupom. Depois de vocês pedirem bastante, eu consegui um cupom, mas é por tempo limitado. Tá? Eu coloquei os detalhes aqui no bloco de estimação. E a questão do cupom é assim: você ficou interessado em conhecer esta obra aqui, mas não sabe se quer fazer uma fidelização com a editora, você consegue então
fazer um teste se você gosta mesmo. Então, o cupom que serve para mim é somente para o plano mensal, tá? E uma vez por CPF, então você testa durante um mês apenas o desconto e você garante isso aqui com um certo desconto que eu conseguir para vocês, tá? Então tem os detalhes aqui, você consegue utilizar para conhecer o clube, para ver como é as edições e tal. Então fiquei muito contente de conseguir isso para vocês e tomara que vocês aproveitem bastante isso, tá bom, pessoal? Então esses aqui foram os recebidos de editoras, tá? E eu vou mostrar para vocês rapidinho, então, o box que eu comprei foi acho que foi na Prime Day, se eu não me engano, tá? Porque soltou algum cupom, alguma coisa, entrou em oferta, e aí eu consegui esse que eu estava querendo há muito tempo, porque faz plano das minhas próximas leituras para o ano que vem, né? De fazer leituras de mais mitos, de livros da antiguidade nesse sentido. Então nós temos então aqui o grande livro da mitologia do Thomas Buffett. Esse livro sempre foi muito recomendado pela Tati Feltrin, então ela sempre comenta isso quando ela está fazendo alguma leitura, como um grande livro de consulta, tá? E no caso ela fala de uma edição específica que ela tinha tem da de Ouro, né, que é do grupo da Nova Fronteira, e também de uma edição que tem da HarperCollins, mas da HarperCollins é só o primeiro volume que tem. O chato aqui é que não tem ilustrações, né? Então muito chato isso que eles não colocaram as ilustrações. Eu queria muita edição com ilustração, mas aqui temos a obra, eu acho, pelo que eu entendi, completa, tá? Então o grande livro da mitologia aqui. Então um tema que muito me interessa. Então nós temos a Era da Fábula, a Era da Cavalaria e as Lendas de Carlos Magno. Então é um box aqui, capa dura, tá? Bem daquele estilo Nova Fronteira, bem rígido mesmo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Como fica aqui por dentro. Antigamente eu fazia uns vídeos mostrando as minhas coleções aqui de boxes, livros. Eu tenho que voltar depois a fazer esses vídeos aqui, porque eu lembro que vocês gostavam muito, muito, muito. E aqui temos o primeiro livro, que é esse aqui, que tem, eu acho que sai pela... O equivalente ao que sai pelo HarperCollins, que é uma edição brochura mais simples, mas que tem algumas ilustrações que eu sei, tá? Esse aqui, por dentro, lambada, aliás, então por dentro, e também mostrar pra vocês como tá aqui, deixa eu ver o sumário aqui, olha. Então ela usa muito, fala muito como questão de você ter um apoio, então você procurar, tá lendo alguma coisa e procurar como se diz, a história mesmo do mito, das lendas por aqui, então ter tudo explicadinho, acho que é bem interessante mesmo, eu tava folheando aqui e gostei muito. E aqui atrás tem o glossário, então para você procurar, deixa eu ver se tem um índice, aqui tem um glossário, tudo bem, mas deixa eu ver se tem um índice, eu não sei se é nessa aqui ou seria no último livro. O legal é quando tem índice, né, para você ficar procurando, eu acho que não tem índice nessa edição, não sei se tá no último box, mas teria que ter um por box, na verdade, né. Eu acho que isso que falta aqui, porque você quer procurar alguma história específica, então seria bom ter. Então, o que temos aqui é apenas o glossário, pelo que eu vi aqui, tá? Olha, mas eu tô bem contente. Olha, é um mergulho dos mitos e lendas que deram origem a diversas culturas do mundo de hoje. O livro esquadrinha as histórias das antigas deidades e heróis com os olimpianos e os nórdicos. O texto apurado de Thomas Buffett proporciona vasto conhecimento sobre as crenças e valores das civilizações do passado. A obra exibe os universos fantásticos que continuam a ressoar e a inspirar não só especialistas no assunto, mas todos os tipos de leitores. Uma verdadeira experiência que conecta as profundezas da narrativa, preenche a lacuna entre o ancestral e o contemporâneo e celebra o poder atemporal do mito. Eu sempre gostei muito de ler sobre mito, mitologia, enfim, mas tem muito tempo que eu quero resgatar esse nas minhas leituras. E também tem a questão das lendas arturianas e tal. Então nós temos aqui a Era da Cavalaria. Então olha aqui, reúne os mitos e lendas clássicos da Europa medieval, com histórias de Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, Robin Hood. Então eu achei bem bacana justamente, por exemplo, fazer a leitura de Robin Hood, vim aqui e também ler mais sobre, tá? Então, para que vocês olharem. E também esses livros, eu acho que eles são vendidos separadamente, o e-book também são separados, mas vale a pena pegar uma promoção e adquirir o box. Depois talvez eu pegue a outra edição, não sei. Eu queria muito uma edição com
as ilustrações. E por fim aqui, Carlos Magno, as lendas de Carlos Magno, as jornadas épicas dos mais renomados imperadores. Os textos aqui presentes analisam os mitos que imortalizaram o reinado de Carlos Magno e seus nobres paladinos. Tá? Então aqui por dentro, tem todos por dentro a mesma diagramação, né, o mesmo padrão, mas só mostrando aqui por dentro para vocês o sumário, tá? Para quem tiver interesse em pausar e olhar. Mas tudo aí, mesmo jeito, diagramação confortável. E pelo menos as folhas não são aquelas bem transparentes, não. Tá direitinho também. Então essa foi a minha única aquisição aí. Então eu tenho comprado só realmente quando sai uma baita de promoção, quando tem algo realmente que eu tava querendo há muito, muito tempo e tal. E aí entrou com super desconto. Então eu fiquei bem contente de ter esse livro aqui, porque são projetos para ano que vem, tá? Então, de fazer leituras de clássicos da antiguidade, ler mais esse tipo de obra aqui, que faz tempo que eu tô querendo fazer isso. Então, pessoal, essas foram as novidades que chegaram por aqui nas últimas semanas. Comenta aqui qual dessas obras aqui vocês ficaram mais interessados. Se vocês têm alguma dúvida, principalmente em relação aos clubes que eu citei, qual o Clube Literatura Clássica e o Clube Vitoriano, em relação ao uso de cupom, enfim, vocês podem perguntar. Eu procuro responder vocês o mais breve possível, como eu sempre falo isso para vocês. Qual desses livros mais chamou a atenção de vocês? Se vocês já leram, têm interesse em ler alguma coisa, vamos conversar, trocar ideias, lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.